a gente já tá aqui há um tempo e quando a gente começou aqui, a gente teve a notícia, que todos nós contestamos na época, que a Sony até 2026 iria investir em, sei lá, fazer 12 live services. E aí eu vou falar aqui porque eu vejo em muitos lugares, porque esse negócio de live service tá muito quente, e muita gente não entende ainda o que é o termo live service. Não tem um termo melhor, tá? Esse é o termo que é usado mesmo. Mas o que é um live service? É um jogo como serviço, tá? O que não melhora em nada pra você entender o que é, tem que explicar mesmo. São aqueles jogos que normalmente são multiplayer online, né? E eles são jogos eternos. A intenção é que o jogo não acabe, que o jogo fique sendo atualizado constantemente e você compre coisas dentro do jogo pra manter ele vivo e cada hora tem mais atualização e ele vai vivendo. O exemplo disso mais óbvio, pra você entender e entender qual é o modelo, é o Fortnite. Fortnite é o melhor exemplo do que é um live service. Quando bem feito, né? Com certeza, os bons, né? Que não são muitos, que estão vivos aí. É lixo online. Pois é. Aí, a Sony, que, né, a sua plataforma PlayStation foi conhecida por décadas por trazer jogos exclusivos, single players, jogos grandes, com alto investimento, que fazem vender o console e, consequentemente, ela vende muito dinheiro dentro do console, resolveu que queria essa mina de ouro. Porque o Fortnite deu certo, e os caras ganham 1 bilhão por dia, e todo mundo quer isso aí, né? Só que, em vez de fazer o correto, porque eu não acho nem que é errado as empresas quererem fazer algum live service, né? Agora, 12? Agora, você pegar os seus estúdios que nunca fizeram isso, dá pra eles uma tarefa beirando o impossível, que é tipo, pô, bate Fortnite aí na moral, porque é mais ou menos isso que parece que é. E estúdios que nunca fizeram isso, não fazem esse tipo de jogo, e o mais importante, eles não querem fazer esse jogo. É a fórmula do fracasso, e não foi falta de aviso. Os seus fãs falaram, a mídia falou, todo mundo falou que essa estratégia é uma estratégia idiota. Isso faz anos. Só que passaram esses anos, e a Sony resolveu investir nisso que ela falou que fez. E aí passaram esses anos, esses jogos estão chegando. Ou não. Então tem uma lista aqui, interessante, que 12 jogos live service eram planejados, certo? Dos 12 jogos live service planejados, 3 foram lançados. 1 foi lançado e derrubado, o Concorde. 7 foram cancelados. E 7, ninguém sabe deles, tá? Então assim, não foi falta de aviso, e eu ouso dizer muito jogo que também, o prejuízo disso deve ter passado do $1 bilhão, tá? Prejuízo total de todas essas situações. Então assim, eu acredito, né, que eu acho que a gente venceu. Essa que é a verdade, tá? Eu acho que o consumidor, o jogador e o fã do PlayStation venceu essa briga. E eu acho que isso é muito impressionante. Porque a gente não tá acostumado com uma vitória desse tamanho. De nós, como consumidores e usuários da plataforma de videogame, se posicionarmos tão forte com o nosso dinheiro e com mostrando o comportamento do consumidor, que a gente conseguiu derrubar a vontade de uma empresa bilionária e até agora tá se mantendo. Porque, vamos lá, o Destiny é um que deu certo, mas tá com problemas. É da Sony. O Helldivers deu certo, mas não chega perto do Fortnite, né? Nem nada. Todo o resto foi um fiasco. Não só deu problemas externos pra Sony, problemas com as ações, prejuízos milionários, estúdios sendo fechados, gente sendo demitida, como muito desconforto dentro dos próprios estúdios, como foi o caso da Naughty Dog que a gente viu, e agora... E perda de tempo dos estúdios também. Exato, essa é a parte mais importante. Porque esses estúdios aí que tiveram esses projetos cancelados poderiam estar fazendo outra coisa que as pessoas quisessem jogar e agora vão ter que começar tudo do zero. Então, esses anos que a gente passou aí, que a gente falou que a Sony tinha lançado poucos grandes lançamentos, era por causa disso. Tava todo mundo fazendo essas porcarias que foram todas canceladas. E aí a notícia que nós temos é que o jogo que está sendo feito pela Bluepoint, que a gente sabia que eles estavam trabalhando num jogo novo. A Band Studios, que está trabalhando num jogo novo. A Band é a do Days Gone. E a Bluepoint é que fez vários remakes e remasters aí, muito bons, inclusive. Jogos single player. Né? E essas duas estavam desenvolvendo live services que foram cancelados. E um desses live services era um live service do God of War. Caraca. A Sony tirou da Santa Mônica e botou num desses estúdios. Não, pelo menos a Santa Mônica chegou. Eu não vou fazer, não. Eu não vou fazer, não. Manda aí quem vocês quiserem fazer. E esses 2 jogos foram cancelados. Já falei demais, agora deixa pra vocês aí, se a gente olhar os últimos 2 ou 3 anos do PlayStation, a maior reclamação é a falta daquela grandiosidade do PlayStation em lançar com consistência os títulos que ela sabe lançar. Os single players, as grandes histórias, etc. Pega os últimos 2, 3 anos, você vai ver que tem uma carência desses jogos. Sim. E se você pega isso
E olha, esse fato, Uhum. você liga os pontos e vê que tá aí a Tá explicação. na cara. Tá muito Então. claro, né, Então, agora. porque não é como se fosse um investimento em IP nova que a gente tá vendo. Eles simplesmente pegaram fórmulas de sucesso e tentaram se apropriar desse bendito live service. Uhum. E assim, um jogo pra ser live service tem que fazer sentido, pelo menos, ele ser live service. Total. Como é que vai ser um live service de God of War, gente? O David Nossa, falou um sim. negócio muito bom no começo dos seus discursos, que foi esse fato deles pegarem estúdios que não são estúdios de live service e mandar eles fazerem live service, né? E agora vai ter um momento único aqui no Flow Games, porque eu vou elogiar a Epic. Ô, louco, pera aí! Ô, louco, Calma aí, pera a gente tem algum efeito especial aí, por favor? Ó, agora é pra Tem clipar, que hein? ser dito, tem que ser Olha dito. lá. Claro que a gente tem. Agora tem, né? Tem que ser dito. A Epic é uma empresa que sabe fazer live service, por quê? Calma. Ainda tem um porém. Além deles serem o melhor que o Fortnite é, eles têm outros live services deles que eles não pegaram um estúdio single player e mandaram Isso. fazer. Não, eles viram o Rocket League, por exemplo. Pô, joguinho legal, não vai ser do tamanho do Fortnite, mas tá aí um live service que funciona, uma Fall comunidade Guys. grande e tal. Compraram o estúdio. Aí o Fall Guys também. Sim. Fez um sucesso, live service e tal. Compraram o estúdio também. É isso que a Sony poderia fazer, cara. Eles têm dinheiro pra comprar esses estúdios pequenos que lançam jogos grandes, tipo o Helldivers 2. O Helldivers 2 é um exemplo perfeito que eles poderiam fazer mais disso. Comprar estúdios que estão fazendo esses live service, potencializar eles a fazer esses jogos melhores, né? Porque o Helldivers 1 é um jogo legal e tal, mas o 2 é muito melhor. Muito por conta desse apoio da Sony. Então eles deviam fazer mais disso. Em vez de pegar esses estúdios classe A que eles têm, a Santa Mônica, a Naughty Dog, a própria Band, por mais que o Days Gone não foi um sucesso, né? Teve os erros. É um estúdio muito grande, a Band. Siphon Filter. E pegar esses estúdios para fazer live service é você inutilizar eles, causar intriga dentro do estúdio, né? Certamente os devs não ficam felizes de trabalhar no negócio que eles não querem, eles queriam fazer um projeto novo. Imagina a Naughty Dog, que eles fizeram esse The Last of Us aí por muito tempo, e aí quando eles conseguiram se livrar, eles focaram no Intergalactic, que tá na cara que é o jogo que eles queriam fazer. Uhum. Entendeu? Então é isso, é só a Sony pensar direito, cara. Não é tão complexo isso. Ontem, caro, né? nos comentários que a gente viu Desculpa, Cross. Que o Jason Schreier tinha colocado, tinha uns comentários embaixo. E tinha um que falava, acho que era... A Sony simplesmente pegou os dois estúdios que tem mais sucesso em fazer remasters, remakes da vida e congelou ali por 4 anos Sim. pra troco de nada. Troco de nada. Cara, falar de... que foi, Carlosão? O Fênix tá muito Fênix colado tá em de mim, novo. né? Impressionante. Caraca, O cara cara. não aguenta, velho. Olha Não lá. aguenta. Ele tem que estar aqui, ó. Olha lá. Ele não aguenta. Cara, falar de live service é um porre, né? Porque a gente sempre vai repetir as mesmas coisas, a gente já tá cansado de falar de live service, que é sempre a mesma porcaria. E pra se acertar tem que ser um evento, como a gente já cansou de falar do Fortnite. Fortnite é um evento, né? Não foi nada planejado. Mas, cara, assim, eu só não vou concordar respeitosamente com vossas senhorias, porque eu acho que a gente não venceu, não, cara. Eu acho que o fato de eles estarem tirando um pouco o pé dos live service são pelos próprios fracassos, e não porque a gente estava reclamando. Eu acho que os fracassos recentes, como o próprio jogo da Liga da Justiça, como o Concorde, que inclusive foi um estúdio que a Sony comprou. Foi, Sim. Então, e fracassaram também. Já Então fechou, eu acho né? que Fechou. então eu acho que as grandes empresas não é porque a gente está reclamando, eu acho que é muito mais pelos fracassos que eles carregam com eles. Quando começa a doer no bolso, fala mais alto que a nossa reclamação, né? Isso são as big techs ao todo, né? Como sempre, elas sempre fazem. Não adianta a gente reclamar, espernear e tomara que continuem fracassando, inclusive, né? Tomara que cada vez a gente veja mais empresas fracassando nesse estilo de jogo quando fazem jogos porcos, né? Que vamos lembrar, né? O Concorde ele não fracassou só porque tem lacração, cultura woke. É porque o jogo era uma bosta também, né? Era um jogo sem vida, sem alma. Então, falar de live service eu tô já meio de saco cheio e tomara que cada vez menos isso dê certo. Mas quando eu digo isso, Cross, que eu acho que a gente venceu, não é porque... Não é, realmente, a reclamação não adianta nada. Porque eles cagaram pro que todo mundo falou. Mas as pessoas não compraram. As pessoas não pagaram. A gente não engoliu, né? Todo mundo, né, como videogame no mundo inteiro, não engoliu e simplesmente não gastou dinheiro. A gente, não fomos só, é um jogo exclusivo. Porque tem isso, cara. Jogos exclusivos da Sony normalmente vendem muito. Isso que aconteceu com o Concorde é um troço que muito fora do normal, né? Porque era tão bagulho tão ruim que a galera não comprou, pô. Simplesmente eu acho que eu comprou, não entendo gastou. um pouco do que vocês estão dizendo. Porque assim, eu entendo que o Cross disse que o Dava disse também. Eu acho que esse round, digamos assim,
foi vencido. Não. Ainda tem mais, né? Mas a batalha, entre aspas, vai ter ainda muita tentativa de live service. Eles podem ter abandonado esse barco agora, mas não quer dizer que isso aconteça pra sempre. Eu acho que a assombração do live service, que hoje é uma assombração. É uma assombração, pô. É uma assombração. É uma assombração e quem se arrisca ou vai numa fórmula simples, sem ser mirabolante. Eu vou dar um exemplo aqui recente de um jogo que agora tá estourado. O Marvel Rival. Sim, estourado. E ele é elaborado? Não. Não muito elaborado. Mas em que sentido? É um no jogo sentido bem de, elaborado assim, no sentido competitivo, não, cara. Ele é bem sim. balanceado. O que eu quero dizer do estruturalmente é um elaborado- jogo legal. Não, com certeza. O elaborado eu quero dizer assim, por exemplo, um God of War Live Service. Com certeza ele seria elaborado, né? Assim, ele como que... Não, é um God of War Live Service. Vamos colocar algo grandioso aqui. E aí, de repente, o negócio é todo grandioso, mas não é divertido. Você acha que caberia um Entendeu? live service no Valhalla? No- Naquele estilo de Assassin's jogo? Creed Valhalla? Não, no... No No God of DLC, War no Valhalla, DLC do DLC God of War. Valhalla. É. Hum, Eu acho que não. Roupinha, sei lá, de repente. Ah, É porque olha. as armaduras estão interligadas na gameplay, Cara, esse é um né? Então horror. elas dão Pode status. até ser que algumas o que, coisas o deem que eu certo, acho mas- também é que isso é uma coisa que eu tive pensando, que a Sony perde uma oportunidade muito grande, tá? Porque você acertar com live service é muito difícil, né? É. E mesmo quando você acerta, acertar não é a parte mais difícil, na minha É, opinião. Mais difícil é isso. manter. Uhum. Você pode ver o caso do Ubisoft, o X-Defiant, Sim. né? Perfeito. O X-Defiant, porra, 10 milhões de players no primeiro mês, morreu. O Ubisoft cancelou. E ele teve 10 milhões de players, porque não conseguiu manter, porque não é fácil manter. Então, o que eu acho que a Sony deveria fazer e não está fazendo, era chegar assim, irmão, a gente acertou no Helldivers. É. Por que a gente não pega uma galera, aumenta esse estúdio aí, dá dinheiro pros caras, Sim. faz marketing pra caralho e vamos fazer o Helldivers ser gigante e durar do que ficar Uhum. botando dinheiro nesses outros live services que eles cancelaram, sabe? Porra, o que a gente pode fazer pro Helldivers ser melhor? Pra a galera continuar vindo, voltar, crescer. Tem um monte de coisa pra fazer. Só que, deixar não, é a Arrowhead que tá cuidando e fica só lá os caras, Uhum. né? E não é assim, você, cara, pega... Maluco, você tem noção de quanto que a Epic gastou no Fortnite pra ele ser desse tamanho, cara? A Epic foi lá com a Tencent lá, pegou os bilhões da Tencent lá pra fazer o troço ser desse tamanho. E Custa trabalhando dinheiro. na aposta, né, também. Pois é. Então assim, porra, Helldivers 2 deu certo, vamos fazer o Helldivers 2 continuar dando certo pra sempre. Uhum. Valeria muito mais a pena fazer isso do que ficar mandando estúdios que não tem nada a ver com esse tipo de jogo fazer. É. Só que aí a gente teve outra... É. Não, e é bizarro, Dal, só pra complementar um último complemento, que assim, perde-se nisso tempo, dinheiro, pessoas e recursos. É. Então, dinheiro, você pode até recuperar com o tempo. Recursos, você pode recuperar com o tempo. Pessoas, você pode recuperar com o tempo. Mas e tempo? O tempo não... O tempo já é foi. um bem irrecuperável. Uhum. Mas é que tá. Né? Será que esse trabalho feito ele é todo descartado? Eu não sei, né? Então, nada dali é reaproveitado em outras coisas? Essa é uma boa colocação. Porque, Talvez ó, alguns assets, algumas ideias, porque, né? ó, vocês lembram a Ubisoft quando ela anunciou o novo Prince of Persia, que todo mundo tirou um Aham. sarro, Sim, aquela porcaria sim. com os personagens repetidos? Cancelaram. Não é? A gente não viu a gameplay, a gente não viu nada. Sim, é. O quanto disso foi pra outros jogos, por Uhum. exemplo, o Lost Crown. O quanto que foi aproveitado daquele jogo pra um De novo. materiais, Será que é né? tudo realmente jogado no lixo e vamos recomeçar algo? Nada se Pergunta genuína, tá? Não sei Não, mesmo. é uma excelente colocação, porque o medo que eu tenho com a questão do tempo, que é o bem mais irreversível que existe na humanidade, é o bem mais precioso que a gente Aham. tem, né? O tempo. É o tempo, sim. O tempo a gente não recupera, o dinheiro a gente recupera, a saúde a gente corre atrás e dá um... Mas de tempo não, o tempo Que passou. além do tempo, é né? o timing. Eu E também. o timing, porque o medo é, além desses últimos 2 ou 3 anos que foram fracos pro PlayStation em termos desses jogos grandiosos, e mesmo assim ela ainda arrancou um GOT, espremeu um GOT ali que foi o Astrobot, nós teremos mais anos de carência. Vocês entenderam? Porque as equipes que estavam alocadas nesses projetos tiveram projetos cancelados. Pra esse ano a gente tem só o Ghost of... Tem o Ghost Eu of tenho. Tsushima, então isso vai custar Que mais eu quero tempo muito jogar, ainda. hein? É, claro. Animadaço. Não, eu também, fico mas imaginando, é cara, isso. se a Naughty Dog tivesse perdido tempo nesse The Last of Us aí, Factions aí, talvez o Intergalactic já saísse ano que vem. Talvez. Entendeu? E já talvez. tivesse o The Last of Us 3 no gatilho. Pois é, então esse tempo foi todo perdido.